Olá, eu me chamo José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e Rosana nós somos terapeutas. Nós trabalhamos com terapia individual de aconselhamento sistêmico. Trabalhamos também com constelação familiar, com constelação organizacional e oferecemos esses serviços presencialmente em Toledo, Paraná, e à distância usando a plataforma do Google Meet. O assunto de hoje é trabalhar com vocês um tema da doença, mas esse tema de uma outra perspectiva, olhar para o que significa realmente a doença desde a perspectiva existencial. Vejam, a doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem na nossa vida. E é sempre o amor que coloca algo em ordem. Principalmente o amor a um excluído do sistema familiar e que não tem lugar na família. É esse amor que quer sempre mais. E o movimento em direção a mais é um movimento em direção à saúde. Desde a perspectiva sistêmica de Hellinger, saúde e doença são fenômenos intrinsecamente ligados entre si. São duas faces da mesma realidade, impossíveis de serem tratadas separadamente. Algumas vezes, nos deparamos com a história de uma pessoa que lida durante uma vida inteira com determinada doença. Em casos assim, é bem frequente, é muito comum ouvir a expressão ela luta contra a doença com todas as suas forças. Ou, então, também, ele morreu combatendo a doença dele com todos os meios à sua disposição. Vejam, nós usamos dois verbos, lutar e combater, que eu quero detalhar um pouco mais o seu significado. Vejam, nós lutamos ou nós combatemos contra aquilo que não nos pertence. Perfeito? Lutamos ou combatemos a quem consideramos o nosso inimigo. Na luta ou no combate contra um inimigo, a única coisa que nos interessa é a vitória, seja qual for o combate. Então, vamos lá. Quando olhamos para a doença como sendo nosso inimigo, olhamos para a doença como uma invasora do nosso corpo que é preciso ser expulso, ou então é preciso ser aniquilado. Na verdade, penso que existe um equívoco nesta compreensão da doença. Um equívoco, inclusive, desde a própria perspectiva médico-biológica. Percebam, a doença é feita das mesmas células do corpo das quais é feita a saúde do nosso corpo. Consequentemente, a doença não pode ser um invasor externo, mas a doença pertence, faz parte intrínseca do nosso corpo. Desde a perspectiva sistêmica, a compreensão de saúde e doença é outra. A doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem na nossa vida. A doença é o mensageiro enviado por nosso corpo para que nós olhemos aquilo que está em desordem na nossa vida. Quando nós combatemos o mensageiro, ou seja, nós combatemos a doença, ou então, quando nós lutamos contra a doença a ponto de
matar a doença, temos a ilusão de que finalmente estamos livres de seus ataques, dos ataques da doença. Nós não nos damos conta de que matar o mensageiro, ou seja, matar a doença, não elimina a mensagem da qual a doença é portadora. Matamos aquele mensageiro, sim, matamos, acabamos com a doença, mas outra doença ou outro mensageiro pode chegar a qualquer momento, no momento que nós menos esperamos. Estamos nos entendendo? Então, compreendo, desde a perspectiva sistêmica de Bert Hellinger, o caminho mais seguro de viver uma vida saudável não se encontra combatendo a doença. Muito pelo contrário, o caminho para a vida saudável é encontrado pela pessoa que integra doença à saúde. Integrar significa olhar amorosamente para a doença, como uma pessoa que olha com respeito para o mensageiro que lhe chega com uma notícia terrível. O mensageiro não é culpado da mensagem. Quem age dessa maneira, olhando amorosamente para o mensageiro que lhe traz uma mensagem terrível, olha para os sintomas e doenças, procurando resolver aquilo que está em desordem na sua vida. Pois é aquilo que está em desordem que envia o mensageiro para nos avisar de que alguma coisa precisa ser feita na nossa vida. Quando olhamos para a doença como mensageiro, somos capazes de agradecer pela oportunidade que nos é dada de colocar a vida em ordem. Bem, a Rosana vai nos ampliar agora esta ideia a partir de situações concretas, de casos trabalhados em nossos atendimentos terapêuticos. Oi, bom, o Luiz está aqui falando, e eu estava refletindo sobre o que eu gostaria de falar com vocês, e do caso em que eu quero dividir com vocês, e me vem uma profunda emoção, né? E me vem também o desejo de agradecer, né, aos nossos clientes, a todos eles. Essa caminhada nossa é uma caminhada que, a partir das pessoas com quem nós convivemos e das dores que as pessoas confiam em nos entregar, né, em conversar conosco, nos tornam um tanto mais humanos, né? Um tanto mais conectados com a grandiosidade que é a vida e com como é passar por determinados desafios, e isso faz com que nós nos tornemos também mais gratos pelas nossas próprias experiências de vida. Existem clientes que, às vezes, eu brinco que, no fim das contas, eu tenho vontade de pagá-los, né? Em vez de receber deles, de tanto que nós aprendemos com a experiência de vida dessas pessoas. Então, eu tenho uma história para contar para vocês, né? Uma pessoa me procurou numa ocasião e ela tinha descoberto que tinha um câncer de mama. E me impressionou muito a fala, né, dela, porque o meu primeiro momento foi imaginar que ela estava vindo, né, tratar a doença, né, tratar, e ela chegou, e a frase dela foi bem a seguinte: eu desejo me curar do que me adoeceu, né? E ela disse, eu estou doente, eu estou com câncer, e eu sei, eu sinto, né, que esse é o resultado
das minhas mágoas, das minhas dores e dos meus desamores. Bom, enfim, nós entramos num percurso lindo com essa pessoa, e sim, foi feito um trabalho de várias constelações, porque essa pessoa sabia que, de longa data, tinha uma desconexão com a mãe, uma desconexão e uma mágoa profunda com relação ao pai, né? Porque os pais haviam se separado, e principalmente, né? Uma dor e uma mágoa profunda com relação ao ex-marido, né? E nós fomos trabalhando essas questões, então trabalhando a constelação e depois fazendo todo um processo para que chegasse entendimento e compreensão, né, para essa pessoa de como tinha acontecido, como chegou aquela situação de aquela relação com a mãe, pacificou, depois com o pai, né? E como isso tudo, ela compreender como isso tudo se desdobrou, né, na relação com o ex-marido, como se desdobrou no fim daquela relação, e quanta dor, quanta mágoa aquela relação produziu nela, e ela carregou aquilo por muitos anos. E ela conseguiu perceber e compreender como aquela mágoa atingiu as filhas, como aquela mágoa afastou as filhas com relação ao pai, e ela foi compreendendo e, o que é mais importante, né, fazendo ajustes, aparando arestas na própria vida, né, conduzindo as filhas a um movimento para junto ao pai, e foi assim, foi um processo lindo, longo, e passou por todo aquele processo de químio, rádio, cirurgia, e não, não teve êxito, tirou o seio e continuou nos processos. Isso durou uns 4 anos, né? E o câncer migrou de um lugar e foi para outro, mas eu sempre fiquei muito, muito, assim, emocionada e impressionada, né, com a coragem, com a dignidade com que aquela pessoa passou por esse processo. E foi fazendo os ajustes. E cada encontro que nós tínhamos, que ia atendê-la em casa, ela, no fim, ela dizia: eu agradeço muito por mais essa oportunidade. Eu agradeço muito por mais essa oportunidade. É claro que essa cliente deixou muito tempo de ser uma cliente e se tornou uma amiga pessoal, né? E foi um caso que eu acompanhei até o fim. E o que eu achei fantástico dessa experiência? O que foi acontecendo no entorno, sabe? As filhas, o movimento de como as filhas se aproximaram, do nível de dignidade com que todas as pessoas no entorno, sim, apoiavam, cuidavam, mas sem aquele movimento de entrar num processo de pena ou dó. Por quê? Porque aquela mulher tratou toda aquela questão com um nível de dignidade que era impossível nós entrarmos, ou qualquer um que convivesse com ela, era impossível entrar num processo de sentir pena dela, sabe? As pessoas sentiam o quê? Admiração, sabe? Ela inspirava as pessoas no entorno, inspirava ao ponto de o genro ter um cuidado fabuloso com ela, que quando chegou no fim desse percurso, que ela não tinha mais forças para se levantar, o genro pegar, levar para o banheiro, dar um banho, sabe? Mas sabe o que é isso? Ser feito com um profundo movimento de dignidade, de respeito. Em nenhum momento se percebia as pessoas com pena e com dó. Por que eu estou falando isso? Porque ao buscar incessantemente, tá, evitar a morte, evitar uma doença, ao buscar incessantemente evitar uma doença, nós buscamos evitar a morte, tá? Mas quando eu fico incessantemente brigando contra a morte, onde eu fico? Eu fico no campo da morte.
Eu não fico no campo da vida. Compreende? Então, o movimento que faz com que eu fique e permaneça na vida é quando eu respeito aquele processo. Eu sei que a morte é um percurso. Então, quando eu olho para isso, eu olho também que eu estou ainda na vida. E o que eu faço enquanto eu estou aqui? Tá? Esse é o movimento que eu percebi nessa cliente e nessa amiga. Né? Ela fez um movimento de olhar para a vida e buscar resolver aquelas dores que estavam dentro dela, que culminou em todas essas situações. Uma outra frase que ela falava constantemente e que me impactou profundamente, ela dizia, sim, eu estou com uma doença, né? Eu estou com um câncer, mas a data da minha morte, ela é tão escura para mim quanto é para você, que não tem nenhuma doença. Percebe como isso é real, isso é verdadeiro? Né? Quantas vezes nós vemos uma pessoa absolutamente saudável, acontece algo e a pessoa se vai? Então, percebem como não faz sentido nós olharmos para a doença como uma sentença? Não faz sentido, porque a sentença, ela é para todos nós. Mas nós não sabemos a data que ela vai ser cobrada, né? E eu não sei, e uma pessoa que tem uma doença, mesmo em processo terminal, também não sabe. É a hora que chega. Então, eu gostaria de contar isso para vocês, porque para mim foi uma experiência muito marcante. E a partir dessa cliente, eu tive um olhar muito diferente para a morte. Por quê? Porque eu, pelo menos enquanto jovenzinha, enquanto adolescente, eu tinha medo da morte, né? E continuei com essa pessoa. Eu aprendi a não ter medo da morte, mas validar e valorizar cada segundo da vida, né? E também, a partir dessa experiência, eu aprendi que vida é isso que eu estou tendo com vocês aqui e agora. Isso é vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui 15 minutos, nem no meu percurso, nem no de vocês. Então, o que eu posso fazer? Eu estou aqui, eu estou inteira com vocês. Eu estou aqui e eu estou inteira, né, com a pessoa que eu amo. Compreende? É isso que importa. Independente do processo que você enfrente, né? O que importa é que você esteja inteiro onde você está e olhando para a vida e não para a morte. Porque se você fica num processo de incessante de brigar contra algo, né? Você fica lá naquele campo. E se você fica num processo incessante de brigar com relação a uma doença, você já morreu faz tempo. Você já está morto. Porque a vida está passando. O seu neto passa brincando e você não consegue sorrir, né? O seu parceiro está ali do teu lado disponível e você não consegue aproveitar, tá? O prato está lindo em cima da mesa e você não consegue absorver, comê-lo. O dia está lindo e o sol está esplendoroso lá fora e você está com a cortina fechada. Então, você já está morto quando você entra em disputa com aquilo que é inevitável. Então, independente do que esteja acontecendo contigo, né, foque na vida. Né? Foque em si, na manutenção da vida, no cuidado com a vida, na prevenção da vida, em fazer o necessário para a manutenção da vida, mas fique no campo da vida. Só ali você tem uma oportunidade. Para mim, por hoje, é isso. Muito obrigado a você que nos acompanha nesses vídeos. Se você ainda não está inscrito no canal, o nosso convite é para se inscrever, isso é importantíssimo para nós. Nós agradecemos a você também se compartilhar o link deste vídeo com seus contatos, nas suas redes sociais. E se você gostaria de conversar mais sobre esse tema ou outros,
entre em contato conosco, nós teremos prazer em conversar com você. Aqui mesmo, neste vídeo, embaixo na descrição, você encontra o nosso contato de WhatsApp, que é o contato particular da Rosana, com quem você vai conversar quando clicar naquele link. Muito obrigado a você e nós esperamos você nos vídeos seguintes. Até breve.